Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Felipe, sou consultor de marketing e automação e nesse vídeo eu vou te mostrar de forma bem simples e objetiva como que eu trabalho com Cloud Code mais o Obsidian para construir, vamos dizer, tá todo mundo falando segundo cérebro, mas o que está por trás disso? O que está acontecendo ali atrás dos panos? Como que eu consigo ter um melhor aproveitamento para poder otimizar minhas campanhas, gerar relatório, ter todas as informações em um só lugar, automatizar processos, é o segundo cérebro da agência e eu vou te mostrar nesse vídeo como que você vai fazer isso através de um processo, um manual e como que eu trabalho. Aqui você já deve conhecer essa tela, se você não conhece, isso aqui é o Obsidian na visão gráfica. Para você acessar, é só clicar aqui, ele vai abrir aqui, né, a visão gráfica, vai aparecer todos aqui os pontos de conexão, todas as informações, o Markdown, então tá tudo aqui. Cada um desses aqui são clientes, reuniões, sínteses, como que eu criei todo esse processo para poder me ajudar aqui no dia a dia. E como que vai funcionar isso na prática? Na prática, você precisa entender, né, eu criei esse documento, esse link aqui, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Ele vai ser o seu manual de instalação. E é por ele que eu vou conduzir aqui o nosso bate-papo. E eu vou logo te dizer, se você quer aprender de verdade, você vai ficar até o final desse vídeo. Se você é só um curioso, é só alguém que está pesquisando aí no YouTube, você pode passar para outro vídeo, porque nesse vídeo eu vou te falar uma coisa. Tem muita gente cobrando, tem muita gente pagando cara para ter esse conhecimento e eu vou te entregar aqui praticamente de graça. Por que praticamente de graça? O que eu vou pedir em troca? A única coisa que eu vou pedir em troca é você clicar aqui ó, em se inscrever, curtir, comentar o que você achou desse vídeo, se você entendeu, se eu consegui transmitir o meu conhecimento para você e fazer, me ajudar a crescer esse canal compartilhando com seus amigos, para grupos, comunidades. Esse é o meu objetivo aqui, compartilhar o meu conhecimento, a minha experiência para que você possa também aprender comigo, crescer junto aqui comigo e no final das contas é gerar receita e ganhar dinheiro. Vamos lá. Primeiro tópico, né? O que a gente precisa entender? É a metodologia por trás de todo esse conceito de segundo cérebro, de clonar a agência, o que está por trás disso? Então, eu vou ler alguns pontos, eu vou trazer algumas explicações, porque no final das contas, eu vou até abrir o meu VS Code, que no final das contas, o que a gente quer? O que todo mundo quer? A gente quer subir campanha no automático, né? A gente quer gerar relatório automático, a gente quer pegar uma IA que vai fazer uma análise de todas as minhas campanhas e vai ditar para mim o que precisa ser feito e ela vai executar para mim o que precisa ser feito. É subir campanha sozinha, é otimizar a campanha 100% no automático, mas para que isso aconteça e eu não fique gastando todos os meus tokens, todos os meus limites no Cloud Code, eu preciso de ter uma arquitetura por trás disso. É muito simples eu vir aqui, clicar no ícone do Cloudinho aqui, ó, esse aqui é o VS Code, para você, se você não conhece. Aqui é abrir extensão, isso aqui é uma extensão do Cloud Code dentro do VS Code. É só clicar aqui em extensão e baixar essa extensão. Se você quer aprender como faz isso aqui, como é que faz para instalar o VS Code, como é que faz para instalar o Cloud Code dentro do VS Code. Se você tiver interesse, comenta aqui que eu gravo esse vídeo também. Então já está aqui o meu Cloud Code dentro do VS Code. E é muito simples, eu falar, analise minhas campanhas no Google Ads. Liste para mim orçamento gasto do dia 1 até hoje é dia 15, até o dia 14. Retorne para mim em lista simples. Porém, não cite o nome dos clientes. Retorne só 3 clientes do Google, porque estou gravando aula e ninguém pode ver esses clientes. Beleza, eu vou deixar aqui executando e a gente vai continuando conversando lá. E eu quero que você entenda o processo. Vamos lá. Esse guia ele ensina a metodologia completa por trás do Wiki. O que é o Wiki?
é uma pasta. Eu vou te mostrar o que significa essa pasta. A Click Growth é a minha agência de consultoria, de marketing e automação. São mais de 8 anos aqui de mercado. São mais de 20 médicos que eu atendo, fora o mercado americano também. Então, o que essa Wiki, a minha agência, ela faz através desse processo? Ela guarda o histórico de cada cliente, benchmark de segmento. O que é benchmark de segmento? Quando um cliente novo ele entra, por exemplo, um cliente de lanchonete de takeout nos Estados Unidos. É um cliente que tem vários concorrentes ali. Cada concorrente trabalha com segmento, ele é nichado. Então, quando eu faço um benchmark, eu preciso trabalhar em construção e escala, ranqueamento, eu preciso que a minha IA ela faça uma comparação e ela sugira estratégias que estão condizentes com o mercado e que eu consiga me posicionar acima dos meus concorrentes. Então, eu trago para dentro da minha IA também benchmark de segmento, regras de automação. Por exemplo, eu acabei de solicitar aqui para o Cloud Code, ele está puxando aqui as informações, né? Para poder puxar um relatório. Esse relatório, como que funciona atrás do pano? Né? Quando você manda um código, manda uma linguagem natural para uma linguagem de inteligência artificial, ela vai converter aquilo ali para binário, ela vai pegar a síntese do que você pediu, ela vai gerar ali um conjunto de regras para poder executar aquele processo, e se for chamada para API, o que ela vai construir? Ela vai construir códigos em Python para poder chamar a requisição, ela vai pegar quais são os endpoints, ela vai pegar ali quais são os tokens que você já está salvo, vai pegar qual que é o ID da conta. Depois que tiver todas as informações, ela vai construir uma arquitetura de solicitação por API. Depois que essa arquitetura estiver pronta, ela vai chamar os dados da API e vai construir para você ali de forma visual um relatório. Se você pedir em HTML, faz em HTML. Se você pedir em PDF, gera em PDF também. E é isso que funciona. Mas pensa comigo. Quando você faz várias chamadas e toda vez a IA ela vai ter que fazer esse processo de novo, você concorda comigo que vai gerar token? Vai gerar gasto? E o seu limite vai estourar lá nos consumos? Então, quando você tem regras de automação, significa que você consegue criar um processo para a IA não ter que ficar criando código toda hora. Toda hora que ela vai criar, vou chamar a API para poder consultar o Google Ads. Aí ela vai lá e criar tudo de novo. Não, você já consegue criar um conjunto de regras que quando for chamar a API, você já tem ali as regras de automação prontas, já criadas, para você chamar aquela regra e executar. Aí não vai precisar ficar consumindo toda hora. Você já vai ter tudo pronto. Isso que a gente chama de regras de automação para a campanha. E termina com o prompt pronto para você colar no Cloud Code, construir, então, enfim. Né? Então, os tópicos que a gente vai abordar aqui é Obsidian, Cloud Code, Run, Wiki, Output e automações Google e Meta Ads. Beleza? Tudo começa com um artigo. Quando a gente trabalha com a ideia do Obsidian, que é uma central de artigos que conectam e traz referência, a gente precisa entender que esse sistema, essa metodologia, ela é uma construção de pastas, ou seja, onde cada pasta, cada regra, cada conversão desse sistema é uma implementação direta de um conceito chamado Wiki LLM. E quando você entende essa ideia de Wiki LLM, as coisas começam a ficar mais claras. A sua mente começa a entender melhor o processo. E qual que é a ideia central? A ideia central é, em vez de simplesmente recuperar informações de documentos brutos no momento de consulta, a LLM constrói e mantém incrementalmente um wiki persistente, uma coleção estruturada e interligada de arquivos Markdown. O conhecimento é compilado uma única vez e mantido atualizado, não sendo derivado novamente a cada consulta. Né? Felipe, resume. Antigamente, talvez atualmente, né, você deve talvez fazer assim. O que você faz? Você pega um conjunto de dados, pega uma planilha, pega um print de um documento, pega tudo aquilo ali e envia para a IA e pede para a IA e coloca um prompt, olha, analisa esse documento, crie para mim um relatório, extrai para mim ali os insights. Então, quando aqui a ideia central, quando você fala de informações de documentos brutos, é nesse sentido que eu estou dizendo. É pegar
todas aquelas informações, simplesmente jogar para a IA, falar, se vira e faz. O que ela vai fazer? Ela vai cumprir aquela regra, ela vai executar em cima daquilo que você está pedindo, certo? Isso, toda vez que você for pedir algo, você vai ter que fazer tudo de novo. Analise para mim, tal. Analise para mim. Então, isso acaba que gera desgaste, gera consumo. Então, toda vez a IA tem que fazer aquele mesmo processo do zero. Ela não tem histórico, ela não tem nenhum tipo de inteligência legada. Ela vai construir algo do zero em cima daquilo que você está pedindo do zero. E quando a gente começa a trabalhar com o Wiki, o LLM, a gente está falando de construir um sistema onde esse sistema ele vai armazenar o histórico de tudo aquilo que você está pedindo. E esse histórico ele vai ser acoplado em momentos diferentes ali das segmentações da IA. Por quê? A gente vai ter um momento que você vai anexar um conceito que é imutável, e o conceito de imutável é não muda. Criou, não muda, é uma regra. A gente vai ter o conceito de incrementação. O que é incrementação? É você adicionar coisas posteriores. Então você coloca um arquivo hoje, coloca um arquivo depois, coloca um outro arquivo. Então você vai incrementando. E a incrementação, que basicamente em programação é empilhamento, você não apaga o histórico, você empilha o histórico. Então essa pilha, ela vai construindo ali informações para que quando a IA ela for fazer ali um diagnóstico, for fazer uma leitura, ela tem as regras delas que são imutáveis, ela já sabe como trabalhar, sabe como pesquisar, sabe como ler, sabe como criar, e ela vai pegar essas regras que são imutáveis, ela vai analisar o histórico de conteúdo e vai começar a desenvolver um raciocínio para gerar um output, que é uma saída de informação consistente. Então, é nesse conceito que está falando, a LLM constrói e mantém incrementalmente um wiki persistente. Esse conceito de persistente é incrementar, é ingerir e sair uma informação que tenha consistência. Outra coisa, a coleção estruturada e interligada de arquivos Markdown. Esses arquivos Markdown, eu vou até te mostrar aqui como que esse arquivo Markdown, como que é. Deixa eu ver se eu tenho algo fácil aqui que eu não exponha. Vou colocar super. Não aqui. O arquivo Markdown ele tem um final .md. Ele geralmente fica em regras. Tem alguns comandos aqui, vamos lá. Checklist de ativação, concorrentes. Vamos colocar aqui. Concorrentes. Lembra que a gente falou de segmentos de negócio? Então, esse aqui é um arquivo Markdown. Tem aqui, quando o usuário executar, concorrentes, clientes, lê perfil.md, deixa eu ver se tem um perfil.md aqui. Uma rotina diária do tráfego, resumo executivo, proposta, reunião. Então, esses aqui são arquivos Markdown. A estrutura desse arquivo, ela é criada para que a IA ela consiga fazer a leitura. Opa, deixa eu ver se tem alguma informação sensível aqui. Não tem. A estrutura desse arquivo ela é criada para que a IA ela consiga fazer uma leitura consistente. E essa leitura consistente, ela, através dos embeddings de cálculos numéricos, ela consiga ali trazer uma informação persistente, que traga confiabilidade e segurança, que são informações verdadeiras. Olha aqui, do lado direito, gasto Google Ads, do dia 1 ao dia 14, 3 clientes. Cliente A, 2.200, cliente B, 894 dólares, cliente C, campanha ativa, sem gasto no período. Então, essas informações aqui são informações reais que foram retornadas para mim através da API. E toda vez que eu faço uma leitura, o que ele faz? Ele pega o código, ele armazena o script gerado e faz uma ingestão. Ele salva essas informações, que é o que a gente chama de incremento. Então, como aqui são informações que foram soltas, elas não têm um contexto, acaba que ela não vai ser salva ali dentro do histórico do cliente. Mas se eu pedir para salvar no histórico do cliente, ele vai salvar e isso vai servir para mim de incremento e análise futura. Então, voltando aqui, não é
Reg é um segundo cérebro que cresce e se mantém entre sessões. Então, quando fala entre sessões, o que é uma sessão? Abri aqui, executei, fechei, desliguei, sessão 1 concluída. Abri no outro segundo dia, comecei a desenvolver, ele foi extraindo informações, sessão 2 concluída. Então, cada sessão, ele gera um histórico, e esse histórico, ele vai crescendo e se mantendo. Isso faz com que a IA ela tenha um raciocínio que nunca se perca. Então, se você não tem esse sistema hoje, o que vai acontecer? Você vai fechar o chat e amanhã, quando você for pedir, vai fazer tudo de novo. E esse tudo de novo vai consumir seus tokens, vai consumir ali o seu limite, vai consumir seu tempo. Então, em outras palavras, esse sistema, essa metodologia vai fazer você economizar também com Cloud Code. Então, o que a maioria faz, né? É documentos brutos, a LLM redescobre o conhecimento, toda vez você precisa estar gerando ali o prompt, enviando. E esse sistema basicamente é como se fosse um auto-skill. Né? O que é um skill? Skill é um conjunto de regras que você cria para que quando você chama aquele arquivo que é um prompt, ele vai executar aquilo. Mas com esse sistema, o que está acontecendo? O sistema está aprendendo, né? Ele tá gerando conhecimento, raciocínio, e quando você pede algo, ele já lembra o que você pediu. Ele já sabe o que está acontecendo com aquele cliente. Olha, como é que está o cliente A? Ele vai fazer a análise do cliente A, vai ver o histórico, vai analisar as transcrições, as reuniões, se você tiver feito ali um input, que é o envio dessa informação, e vai gerar um relatório mais estruturado com contexto. Isso que importa. Ok? Já está 17 minutos de aula. Vamos adiantar aqui. As 3 camadas do artigo. A primeira camada é a fonte, onde esses arquivos são imutáveis. A LLM lê e nunca modifica. A partir do momento que você envia um arquivo fonte, esse arquivo não muda. Quais são os exemplos de arquivo fonte? Por exemplo, você quer conectar um cliente novo. Aí esse cliente tem um nome, tem o token da BM dele, tem o ID da conta de anúncio, tem um telefone. Aí você pode colocar mais segmento, localização, nicho. Então, todas as informações que são de um cliente que você quer armazenar para manter esse dado imutável, você não precisa mudar, editar, a não ser que você faça isso de forma manual, mas o sistema não vai fazer, são uma fonte. E essa fonte, ela pode ser também, por exemplo, você fez uma reunião com o cliente de onboard, aí que esse cliente, tudo que foi falado ali, o que você faz? Você pega a transcrição e envia para o Cloud Code e fala para ele fazer ali uma ingestão desse conhecimento para o cliente X, né? Aquele cliente que acabou de entrar. A IA vai pegar aquelas informações e vai colocar de forma estruturada para que toda vez que você for trabalhar com aquele cliente, você já tenha um histórico do onboard, quais são as expectativas dele quanto ao projeto, como é que está sendo o crescimento de resultado dele, porque quando você for pedir relatório, ele vai empilhar os relatórios. O relatório de janeiro, fevereiro, março. Então, ele consegue ter uma análise ali histórica de tudo que está acontecendo. E essa implementação ela vai ficar na pasta Run, ok? A segunda camada é a camada de Markdown gerado e mantido. Então, toda conversa que você gera, todo conhecimento, ele gera um arquivo .md, que é o Markdown, que são aquelas regrinhas, aqueles conceitos que são fragmentos de conhecimento para a IA se direcionar, se situar e conseguir gerar um raciocínio. E isso são resumos, são conceitos, sínteses. A LLM cria, atualiza e mantém. É por aqui que é feito as regras de automação. Como, por exemplo, né? Eu quero fazer um relatório que puxa a thumbnail do criativo e essa thumbnail, ela traga consigo ali o resultado de performance que dá a campanha em cima daquele criativo. Então, para você gerar esse script que vai ser feito em Python, por isso que você precisa instalar Python, eu vou até trazer aqui uma instalação de Python, você precisa, preste atenção, fazer com que a IA ela salve essas regras, porque é bem complexo, e toda vez que você for pedir, já tem um histórico. Né? Na nossa mente, a gente acha que isso vai acontecer de forma natural, mas não vai, a não ser que você crie um sistema igual a esse, para que a IA ela se direcione, ela salve os scripts, tudo que foi criado,
para que da próxima vez ela não tenha que criar tudo de novo. Então a gente vai criar aqui uma camada histórica de conceito, comparação, síntese, que é a pasta Wiki. E aqui nessa pasta vai ter os clientes, segmentos, origens, entidades, conceitos, benchmarks, as campanhas, tudo aqui, ok? O esquema é onde configura a LLM como mantenedor disciplinado. Só fazendo a correção aqui, eu disse que as regras elas estariam nessa página, mas na verdade ela vai estar na página de esquema. Aqui é o documento, é a documentação, onde descreve a estrutura, conversão, fluxos. Então, fazendo a correção aqui, a documentação, aquelas regras, elas vão estar aqui no cloud.md, são as entidades, fluxos, regras, comandos, e você pode fazer com que você force a IA a salvar aquele comando. Então, olha, eu preciso dessa regra que será executada toda vez que você for gerar esse relatório. Por exemplo, eu não vou poder apresentar aqui, mas tem um relatório que eu gero em PDF, que o meu cliente ele queria um PDF com a identidade visual da empresa dele. E eu gero relatório do Meta, do Google e de mais 3 aplicativos que são aplicativos nos Estados Unidos que são de delivery. Então tem o Uber Eats, tem a Toast, tem ali a DoorDash. Então, como que eu faço? Na automação que eu já consegui integrar com Meta e Google, eu já puxo relatório automático. Mas com o relatório dos outros aplicativos, eu ainda puxo no Excel. Aí o que eu faço? Eu pego os relatórios em Excel, armazeno dentro de uma pasta e falo, e já tem uma regra que fala, olha, toda vez que você for gerar para mim um relatório novo, consuma a API do Google e Meta e consuma a pasta e os arquivos, aí eu deixo o nome dos arquivos para poder gerar relatório. Ele vai lá, pega no Excel, pega no Meta, gera os relatórios, depois cria o PDF já com logo, já com imagem, eu só pego o PDF e compartilho para o cliente e está tudo bem. Então é para isso que serve. Analogia central, né? Deixa o agente do LLM aberto numa janela, o Obsidian em outra, o LLM edita com base na nossa conversa, o navegador pelos resultados em tempo real, e aqui é só um conceito para poder ilustrar o que eu estou dizendo, que a ideia é, que é o Obsidian. Você lê, navega ali no grafo, que são aquelas linhas, aqueles pontinhos que a gente viu, e segue os links. O programador é o Cloud Code, ele vai escrever código, essa é a função dele. E a base de código, que é todo o histórico, que vai crescendo e vai incrementando, é o wiki, que são aquelas pastas. Mas na prática, você não precisa deixar o Obsidian aberto, porque isso vai acontecer ali atrás dos panos. Você só precisa deixar o Cloud Code, o VS Code que é aberto aqui, e vai começar a consultar, escrever código por aqui e gerar seus relatórios, certo? Então, esse aqui é a parte central, a metodologia. Já está dando mais de 20 minutos. Isso aqui poderia ser até uma aula de treinamento, mas eu quero avançar aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Depois eu vou compartilhar com vocês conhecimento para você acompanhar aqui, passo a passo, como que vai funcionar toda a arquitetura de pastas, como que funciona depois que você criar, porque é bom você ter esse conhecimento, porque depois, quando você quiser puxar um arquivo manual, é só abrir a pasta lá do seu computador e sair navegando para poder achar. Né? O conhecimento, eu já também trouxe essa fonte bruta de insights, onde você envia o arquivo ele é ingerido através da pasta run, depois a IA ela faz ali a ingestão, gera síntese, ela faz a divisão aqui de conhecimento, depois gera o output, que é a informação gerada. Aqui são algumas regras de operação, você pode estar acompanhando aqui no detalhe depois, eu não preciso explicar muito aqui, porque eu já trouxe lá o conceito geral. As linhas aqui, o conceito de linhas que elas se cruzam, por que acontece em alguns momentos de ter essa interseção e outros momentos não. Aqui são alguns exemplos, né? Mas o que você precisa na prática, que eu vou te mostrar aqui, é o conceito de instalação, né? As regras, né? Em automação de campanhas do Meta e do Google, você precisa ter um arquivo, e esse arquivo é o arquivo de credenciais. Esse arquivo de credenciais, se você já fez integração com o Meta, se você já fez integração com o Google Ads, é importante você ter dentro do sistema aqui uma pasta de credenciais onde elas vão ser alimentadas com o ID do MCC, se for Google,
E para cada cliente, você vai dar um nome para o cliente. Aqui é o ID da conta do cliente e qual que é a moeda. No Google, aqui no Google, né? No Meta Ads, você vai colocar o nome do cliente, qual que é o ACT, que é o ID da conta de anúncio do cliente, e aqui qual que é a moeda. E em todos aqui você vai precisar do token. Vai ter o token no Google quando você for configurar. Eu já disse, quando a gente bater mais de 500 inscritos aqui, eu vou criar uma aula explicando como que faz essa chamada de API direto no Google Ads, como que você cria ali o seu token, como que você aprova a solicitação de token. No MetaAds é mais simples. Tem aqui, você vai colocar o token permanente, porque se você criar um token normal, ele vai expirar ali em 90 dias, tem como você tirar de 45 para 90. Quando você cria normalmente, vai 45 dias. Quando você expande o token, ele vai para 90 dias, mas não é legal. É bom você criar ali um token permanente. Aí você tem que criar um usuário de aplicativo, conectar ali o aplicativo no usuário e gerar um token dentro do usuário do aplicativo. Aí você pega esse token, anexa aqui, então você vai ter um token permanente. Basicamente é assim que funciona. Beleza? Tem algumas regrinhas aqui de... E o principal, vamos lá. Depois desse tempo todo, a gente vai falar de processo de instalação. O que você precisa ter para ter esse sistema funcionando? Primeiro passo, Obsidian. Instalado, você vai baixar o Obsidian. Está aqui o meu Obsidian já instalado. Bonitinho. Segundo passo, eu uso o VS Code. Você pode utilizar o Antigravity, acho que é assim que pronuncia. Pode utilizar qualquer outro editor por aí, mas eu uso o VS Code, para mim é melhor. E eu vou indicar o VS Code, é mais leve. Beleza? Outro ponto. O que a gente precisa? Não está escrito aqui, mas você precisa ter o Python instalado no seu computador. É só pesquisar aí, Python, aí instala a última versão, deixa pronto aí, reinicia o computador, depois que o Python tiver instalado, aí o que você vai fazer? Você vai abrir o VS Code, abre a pasta VS Code, vamos pegar aqui, você vai vir aqui, abrir uma pasta, aí quando você clicar aqui em abrir uma pasta, tá aqui várias pastas, eu vou criar uma nova pasta aqui, e vou colocar aula YouTube, só para poder se situar. Então tá aqui a minha pasta, onde eu vou usar toda a minha arquitetura. Eu preciso ter uma pasta já pronta já. Vou selecionar essa pasta vai estar vazia mesmo. Porém, o que eu vou fazer com essa pasta? Eu vou lá dentro do meu Obsidian e vou criar, aqui, tá vendo aqui embaixo, quando você clica aqui, se você tiver instalado pela primeira vez, ele vai aparecer uma tela semelhante a essa aqui que eu vou te mostrar. O que eu fiz? Eu cliquei aqui, ó, gerenciar cofre. Ali vai abrir essa pasta aqui. Aí se você acabou de instalar, vai ficar assim, mas basicamente. Aí você vai vir aqui e vai clicar, criar um novo cofre. Aí aqui dentro você vai dar o nome, o mesmo nome que você criou lá no documento. Aqui como eu criei aula YouTube, eu vou deixar aqui em aula YouTube. Não, quer saber? Eu vou deixar como agência. Agência. Ok, agência. Para falar que é como se fosse A, né? Ai, ai, ai. Vamos editar lá na pasta. Cadê? Aí, editei a pasta lá. Vamos ver como é que está aqui dentro. Abrir nova pasta. Agenciar. Beleza. Ó, destinação. Eu escolho um lugar para armazenar o seu novo cofre. Selecionar. Aí o que eu vou selecionar? Eu vou selecionar a pasta que eu acabei de criar lá em documentos. Vou vir aqui. Essa aqui é a pasta que eu acabei de criar. Tá vendo?
Vou clicar aqui em criar. Então, eu acabei de vincular a pasta dentro do Obsidian. Ele vai abrir aqui um novo Obsidian, uma nova tela. Vou até fechar esse daqui, porque ela vai abrir essa daqui. Então, aqui está do zero. A gente começou a criar do zero aqui. A gente pode até expandir aqui, aumentar. Pode vir aqui também, fechar. Eu posso fechar isso daqui, deixar só esse visual aqui. Antigamente você tinha que clicar aqui, preencher. Mas para que vai servir isso aqui? Olha, vou ser bem sincero, você vai mexer nada aqui. Só vai deixar isso aqui visualmente bonito e às vezes nem precisa mexer aqui. Né? Isso aqui é bom só para você acompanhar de forma visual como está sendo feita ali as conexões, as ligações, navegar pelas pastas, ver ali o gráfico bonitinho que todo mundo gosta de mostrar no YouTube, mas no final das contas, meu amigo, minha amiga, você vai trabalhar aqui dentro do VS Code e é isso mesmo. Tá vendo aqui, ó? Ele vai puxar o histórico, beleza? Então, depois que eu tiver essa ligação feita aqui, eu preciso ter essa ligação. Eu preciso ter. Porque no prompt que eu vou te entregar, ele vai trabalhar em cima da arquitetura também do Obsidian para isso. Então, vamos voltar aqui. Então, já tem aqui o Obsidian instalado, já tem o VS Code, Cloud Code, já tem o VS Code, e agora a gente precisa colar o prompt inicial. Copio o prompt da seleção, vou clicar aqui, que é a seção 10, e vou copiar o prompt. Esse prompt, ele vai criar toda essa estrutura de pastas que eu não cheguei a explicar aqui para você, mas lá na ideia original, que são as pastas, arquivos, ele vai se tangibilizar com essas pastas aqui. Então, aqui é a pasta da sua agência, aqui vai ter o index, log, aquela pasta run, a pasta wiki com os clientes, segmentos, entidades, origem, conceitos, campanhas, output, aqui é o resultado, e aqui as automações de campanha, certo? Então, no prompt, ele vai criar tudo isso de forma automática. Então, você só vai copiar aqui. Vamos abrir agora. Abrir o VS Code. Ah, Felipe, como faz para colocar o VS Code? É muito simples, ó. Vou colocar aqui, ó. Extensão. Aí você vai pesquisar aqui, ó. Cloud, aqui, ó. Vai selecionar aqui, vai instalar. Aí depois que você instalar ele vai abrir aqui para você fazer login. Aí você abre o Cloud Code no outro navegador, clica em fazer login, ele vai abrir o navegador, ele vai pegar um código, você copia o código, clica em logar, ele vai aparecer aqui para você. Ele vai aparecer com essa chamada aqui em cima aqui. Se você fechar, Felipe, fechou, o que está acontecendo, não sei onde achar, é simples, é só vir aqui, ó, File, criar um novo arquivo de texto, ele vai aparecer aqui, ó, esse ícone só aparece em arquivos de texto. Depois que você clicar aqui, ele abre uma janela, aí você pode vir aqui e apagar o arquivo de texto. Então já tem aqui o meu Cloud Code, e o que eu vou fazer? Dentro da pasta eu vou colar o prompt. Certo? Colei o prompt, eu vou clicar aqui em executar e ele vai começar a construir. Você pode acompanhar por aqui. Ele vai começar a construir toda aquela arquitetura da nossa metodologia aqui para construir o segundo cérebro. Né? Por que segundo cérebro? Porque ele vai incrementar informação, gerar conhecimento, vai ter histórico, vai ter lembrança. E só do fato dele ter contexto de tudo que a gente está fazendo, já está ótimo já. Não é só sobre economizar token, limite, é sobre ter contexto. Né? Porque quem precisa do contexto paga caro. Mas quando a gente tem uma arquitetura robusta, isso fica mais simples de trabalhar e melhor ainda. Né? Quanto mais simples você trabalha, você economiza também e é bom para todo mundo. Olha aqui. Ó, entendido. Wiki, LLM, Run, fonte imutável. Ó, 3 operações fixas. Vou fazer vou perguntar 7 coisas uma vez. Aí o que você vai colocar aqui? Qual que é o nome da sua agência? O nome da minha agência, Almedia. Estou inventando aqui. Anotado.
2 segmentos de clientes. 1 a 5, nome, slug. Eu vou colocar aqui 2 clientes. Eu atendo o cliente, chama Site Fácil. Slug. Crie sites com IA. Vou colocar assim mesmo. Deixa só um mesmo. Deixa eu ver se ele vai aceitar deixar só um cliente. Ó. Site fácil. Crie sites com IA. Isso é um segmento. Nicho do cliente. Ou é um cliente? É um cliente. Deixar mais claro, né? Site fácil é um cliente e o segmento dele é uma agência de criação de sites com IA. Se você quer aprender como criar sites com IA, eu também vou deixar aqui o link do site fácil. Planos a partir de R$ 39,90 você já consegue criar sites e vender e cobrar por assinatura, já com hospedagem inclusa. Vamos lá, segmento 1, agência de criação de sites com IA, Slug, agência criação sites IA. Cliente, site fácil, vai na pasta da pergunta 3. Tem mais segmento? Ou só esse por enquanto? Só esse. Então, eu estou começando a fazer aqui o onboard. Eu coloquei o primeiro cliente e você vai colocar os seus clientes aí. Então, você vai colocar o nome de cada cliente. Cliente X, Y, Z. Nesse momento, vai gerar tempo mesmo. Você está alimentando a IA com inteligência. Mas qual que é o interessante disso tudo? Você vai fazer isso só uma vez. Depois, você não precisa ficar fazendo de novo. A não ser que você queira modificar alguma informação. Pergunta 3. Clientes de hoje. Nome de cada um. Segmento. Já sei. Site fácil. Tem outro cliente ou só esse por enquanto? Só esse por enquanto. Plataforma de anúncio. Google Ads, Meta Ads, ambas. Vou colocar Meta Ads. Deixa eu pegar aqui o ID da conta. Vou ajustar as credenciais, API, sem sessão, seu nome e função na agência. Meu nome é Felipe, sou CEO MEI. Cenas, ME. Já existe pasta Obsidian? Já. É essa. Atual. Quando eu falo já é essa atual, porque a gente está dentro de uma pasta. Tá vendo? Ele já identificou. Agência IA. Certo. Motor de busca local. Já agora. Ou começo com index MD. Adiciona busca depois, quando crescer? Sim, depois. Vamos esperar ele desenvolver por aqui. Esse vídeo vai ficar longo, viu? Quero ver se você está acompanhando até agora. Olha, começou a modificar alguns arquivos aqui. Ele já começou a criar aqui o esquema de pastas. Temos a pasta aqui automação, pasta outputs, a pasta run, os articles, tudo aqui já começando a ser organizado. Então, ele já começa a criar todo o sistema de para você. E, na verdade, essas pastas são mais para IA se direcionar do que para a gente mesmo, né?
Porque o que vai importar para a gente é pedir informação aqui no chat e, entre aspas, ele se vire. Mas é uma arquitetura que precisa ser construída para a IA se direcionar, criar consciência, consistência, persistência e a gente começar a ter resultado mais fiel. Né? Porque tem muita gente sendo traída, vendida por relatório, que vou te dizer, viu? Não é brincadeira. Vamos ver. Ó, toda a árvore aqui já foi construída. Vamos ver como é que tá lá no Obsidian. Ó, tô começando a criar a vida aqui, ó. Esses pontos aqui é automático, eu não preciso me preocupar com isso. Credencial. Credenciais de API. BM, token, escrita, data que expira. Esse aqui é o primeiro cliente, que é o site fácil. Se eu clicar aqui, ele vai abrir aqui a pasta do arquivo do cliente. Então, tudo que eu quiser falar sobre esse cliente, eu coloco aqui. Qual que é o Edson? A conta ID, slug, credenciais de API. Então, você entende o que está acontecendo aqui? Antigamente, você tem que criar isso aqui na mão. Ah, o cliente X, coloca a informação aqui. Aí você cria uma pasta que chama credenciais. Aí você coloca as credenciais aqui dentro. Aqui são as chamadas de API. Token. Eu já vou preencher esse token aqui. Ó, rodar antes de qualquer chamada escrita. Se retornar aí, eu vou parar e avisar Felipe. Sou eu. Nunca tentar contornar. Isso aqui é uma regra de negócio. Regras de automação de campanha. Tem aqui. Regras fixas. Tudo aqui já direitinho. Chamada de API. Token de verificação. Aqui dentro, você vai colocar o token. Se você não sabe onde está isso aqui, tá vendo? Wiki, referências, credenciais. Ó, wiki, referências, credenciais. É a mesma estrutura de pastas que está lá dentro do documento que você criou, né? Ó, vamos aqui, ó. Aqui, agência, wiki, referências, credenciais. Mas eu teria que abrir um arquivo, vai demorar, então aqui está mais rápido. Eu posso editar por aqui e vai ser salvo lá também. Deixa eu pegar aqui a minha credencial. Eu não vou expor minha credencial, é óbvio. Vou salvar minha credencial aqui. Já está salvo. Regras de automação. Beleza. Ó, já salvei meu token. E o ACT da conta de anúncio do site fácil é esse. Eu vou pegar aqui o ID da conta. Vou colar aqui. Preciso que valide agora a conexão. Conexão com MetaEds nessa conta de anúncio. Use o token que já enviei. Não exponha meu token aqui no chat. Faça isso por trás dos panos. Vamos ver se ele sabe de gíria mesmo. Vamos agora validar a conexão.
se ele já consegue conectar com o MetaEdis. E a conexão aqui é bem simples, né? Basicamente é o token e o ACT. No token já tem todas as permissões liberadas, né? Vamos ver o que está acontecendo. Ó, perceba que essa chamada aqui que ele está fazendo, ele já tem minimamente aqui no, vamos lá, wiki, referências, regras de automação. Ó, fluxo obrigatório, discutir hipóteses, estuda chamadas rascunhos, orçamento. Eu ainda preciso construir. Eu não vou abrir as credenciais por aqui, porque lá tem uma chamada de requisição, mas porque senão vai expor meu token. Vamos deixar aqui por enquanto. Ó, tá vendo aqui, ó? Access Token, ele ocultou. Se ele não tivesse ocultado, ele ia mostrar aqui, né? Então, como eu pedi para ele ocultar, ele não mostrou. Ó, conexão validada, token ativo. Aqui ele mostrou o nome do meu aplicativo, conta de anúncio, Click Growth, nome da minha agência. Olha, vou atualizar a entidade do cliente na tabela credenciais com esse AD Account ID. Então, o que está acontecendo aqui? Você está vendo que eu peguei a informação, mandei para ele, ele já entendeu, olha, esse aqui é um ID, é uma informação imutável, eu vou pegar essa informação, vou salvar ela, para que das próximas vezes eu não preciso estar toda hora perguntando, eu já tenho o histórico. Então, ele já tem um token, já tem um ID da conta de anúncio, das próximas vezes, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar essas informações. Ok? Feito sem token exposto no chat. Um ponto real de segurança. A parte token real agora está em texto puro dentro de credenciais, que fica numa pasta OneDrive, sincronizada. Olha, já está me alertando aqui, ó. Tira a sincronização lá, senão o pessoal vai ver. Se quiser, posso trocar a referência a variável de ambiente de gerenciamento. Nome, não preciso disso. Não quero. O que eu vou fazer agora? Analise a performance da campanha ativa nesse momento do site fácil. Esse é o nome da campanha. Eu vou deixar para ele puxar só essa campanha. Eu vou colocar o nome, só o nome dela, senão vai puxar as demais. Eu não quero expor as demais, eu quero essa aqui para fins didáticos, né? E crie um relatório e como eu posso melhorar a otimização, a performance dessa campanha. Basicamente, o que eu estou pedindo para ele fazer? Eu estou pedindo para ele fazer o serviço de um gestor de tráfego. Olha, analise essa campanha, veja para mim o que está acontecendo e me traga aqui uma sugestão de como otimizar essa campanha. Como ele já tem acesso ao Meta, a conta de anúncio e a minha campanha, ele vai fazer esse relatório para mim. Vamos ver como que vai ficar isso aqui. Olha, começou a puxar alguns dados já. Impressões, 530. Ó, tá certo. Tá vendo esse consumo de tokens aqui? É porque ele está fazendo a chamada nessa API. Channel Breakdown. Ele já puxou esse endpoint aqui. Headsets. Vou clicar aqui para ver. Ó, já puxou que tá vetorizado essas informações. Ó, aqui é o nome do conjunto. O resultado. Beleza, está funcionando. Agora, o que ele está fazendo? Ele está fazendo análise de insights, né? Como que ele vai otimizar essa campanha. Index.md. Tá vendo esse arquivo aqui? Ó? Index.md.
Vamos ver onde que ele está. Index.md é esse arquivo aqui. Olha, catálogo de todas as páginas, esquema wiki, cliente, site fácil. Vamos ver os logs. Olha, o que ele está fazendo aqui? Log de 15/8, consulta, site fácil, análise de performance. Aí colocou o nome da campanha aqui, puxado via Graphic API, Insights, Adsets, Ads, Markdown de posicionamento, Breakdown de posicionamento, campanha criada hoje. Isso aqui é um resumo, tá vendo? Ele trouxe um resumo do que foi feito. Então, esses logs aqui, eles direcionam também a IA. E aqui está o resultado. Vamos ver o que está acontecendo aqui. O relatório salvo, campanha. A campanha foi criada hoje, 8 horas da manhã. Poucas horas de dados, leitura adicional, gastos R$11, CTR 5, CPC 39, CPM 21, venda 0. O objetivo é vendas, 0 compras registradas. E se você for acompanhar comigo aqui, vou compartilhar aqui a minha conta de anúncio. Aqui, é exatamente a mesma informação, tá aqui, ó. CPC, vamos ver se está certo mesmo. Aqui está falando que deu 39. Ó, quebrou 1 centavo aqui, mas como o tempo está passando, a campanha está ativa, então está gastando mais, né? Então eu vou dar um desconto. CTR, gasto, 11,40. 11,53. Então tá certo. Quando puxou, estava 11,40. Já gastou 1 centavo ali. Então tá certo, tá funcionando. E é assim que eu consigo fazer meus relatórios. E olha que interessante. Instagram Stories, 29% do gasto foi do Instagram, lá nos Stories. 0 clique. Pior posicionamento até agora, mas mostra pequeno demais para excluir. Ele está mostrando para mim que esse posicionamento de anúncio não gerou nenhum clique. Está gastando dinheiro à toa. Instagram Reels, melhor CTR. Então, nesse posicionamento está sendo melhor. Se hoje tivesse saindo venda, eu ia analisar qual foi o posicionamento que gerou venda. E se tivesse mais de um conjunto, qual que é o conjunto que saiu vendas? Ó, esse anúncio aqui, que é o AD3, ó, novo modelo de negócio, já concentra 58% do gasto. O algoritmo elegeu o vencedor. Ele está falando para mim qual que é o melhor criativo. Então, já está tudo funcionando. Agora, você que é gestor de tráfego, você que é agência, você que gerencia múltiplas contas de anúncio. Imagina você ter um sistema igual a esse, acoplado à sua operação, e você alimentando com todas as informações do seu cliente. Relatório, logs, consumo de conta. Isso aqui está puxando direto na API. E ele está salvando o histórico. Então, amanhã, se eu fizer um relatório, ele puxa o histórico. Ele consome o token porque ele já sabe já quais são os breakpoints ali de requisição. Então, isso vai facilitar muito o seu dia a dia. Tem como você automatizar processo por aqui também, mas precisa do computador estar ligado. Tem como gerar esse relatório aqui, ó, em visão PDF, enviar para o cliente, consegue enviar isso aqui para um webhook e pega no API de WhatsApp, envia o relatório pelo WhatsApp, envia para um navegador. Então dá para fazer muita coisa por aqui, mas o que eu queria te entregar de informação, que isso aqui virou uma imersão, né? Não é só um vídeo no YouTube, virou uma imersão, um treinamento completo. É que a gente tem agora uma arquitetura robusta para que você consiga trabalhar, ter um segundo cérebro da sua agência e fazer com que você economize ainda recurso, dinheiro com Cloud Code. Esse conteúdo que eu queria passar para você. E se você gostou desse conteúdo, se eu conseguir transmitir com clareza todas as informações necessárias, eu quero que você me ajude. O único pedido que eu faço é que você compartilhe esse canal, você se inscreva, você comente aqui o que você achou desse aulão, desse vídeo. E qualquer sugestão de novos conteúdos, esse conteúdo foi sugerido por um inscrito, por um amigo. E se você que tiver algum conteúdo que eu traga aqui para poder enriquecer, mande aqui, descreve aqui. Se você tiver alguma dúvida,
tem uma comunidade gratuita. Eu vou deixar o link também, que é a comunidade Mave. Você vai se inscrever nessa comunidade. Tem várias aulas lá. Você vai se inscrever, você vai enviar sua dúvida lá. E o que eu puder ajudar, tiver no meu alcance, os demais ali tiver e visualizar, responder. Então eu sei que vai ajudar todo mundo, vai ajudar essa comunidade rica. E a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!